Fala galera, bora para mais um SoloCast, o podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou um dos sócios e host aqui do podcast. Esse é o podcast onde a gente traz aí grandes nomes, parceiros, amigos, pessoas que estão com uma trajetória e com um resultado brilhante que a gente vem acompanhando. E através das dicas que ela vai dar aqui hoje, você possa agregar esse conhecimento no teu dia a dia, na tua rotina, com seus familiares, com seus sócios. E através disso aí melhorar o teu dia a dia, não só dentro do teu negócio, mas também dentro do teu ar, porque esse é o nosso objetivo, melhorar o CPF e o CNPJ em conjunto. E hoje estou com uma pessoa aqui que me conectei com ele, eu acho que já faz uns 4 anos aí, que eu bati na porta lá, fui prospectar eu lá na época no depósito, e de lá para cá vem acompanhando bastante o resultado dele, o case, todo esse crescimento profissional nos últimos anos, e bater um papo aí sobre o mercado imobiliário, sobre esse case de sucesso bacana que a cidade de Maringá está vivenciando. Estou aqui com o André Saulo, que é sócio e cofundador aí da BSCom, construtora e incorporadora. Então, cara, muito obrigado pela disponibilidade, pela agenda, espero que a gente possa agregar aqui para a audiência do SoloCast. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos aí que estão nos assistindo nesse podcast. Primeiramente, quero agradecer o seu convite, para mim é uma honra estar aqui. É uma empresa igual a de vocês, SI Soluções, né? Uma empresa de um nome de respeito aqui na cidade de Maringá, né? E eu fiquei muito feliz, né, com o convite. Eu acho que são oportunidades que a gente pode falar, vamos dizer assim, no bastidor, né? E falar muita coisa boa, né? Para quem está buscando aí um investimento ou a realização de um sonho, né? Acho que tem uma vida aí ligada muito aí à questão da parte aí da construção, né? Desde a época que eu trabalhei no depósito. E tenho muito aí a estar contribuindo, a estar falando hoje, né? Então, enfim, mais uma vez agradeço aí o convite, tá? Fiquei muito feliz aí quando você me chamou. Boa, bora lá. E cara, eu gosto muito do podcast porque ele documenta um pouco da nossa trajetória, então futuramente ele é a prova da linha do tempo, né? Tá no YouTube lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos, seu filho pode ver, a pessoa, porque se você tiver, com Deus abençoe, num patamar muito diferente, a pessoa pode ver assim, como que estava no início da BSCom, né? Sim. Há 10 anos atrás, então isso é muito bacana. Mas antes de a gente falar do mercado imobiliário, antes de a gente falar de negócio, todas as pessoas que eu trago aqui, muitas vezes até, estão ali no negócio há 20, 30, 40 anos e já alcançaram até uma certa independência financeira. Então ali cara, se for pegar, talvez a vida financeira, que era o motivo inicial, resolvida, mas continuam trabalhando mais do que trabalhavam no início. Isso, sim, muito por conta de um porquê, né? Então, cara, eu tenho um porquê forte porque eu continuo. E falando de porquê, qual que é o porquê do André hoje? Olha, meu porquê, Guilherme, é um pouco diferente de quando eu comecei, né? Eu acho que eu me determino como uma pessoa de muita fé, né? Sou um cara cristão, acredito muito em Deus, né? E isso vem das minhas origens, das minhas raízes familiares, a qual sou grato por ter recebido isso dos meus pais, né? Tem uma frase que eu carrego comigo, né? Que é um versículo da Bíblia, Provérbios 16, versículo 3, né? Consagra ao Senhor tudo que você faz e você vai ser bem-sucedido. Obviamente que nós temos que carregar essa fé de forma diária, né? Sim. Mas junto com isso, carregar também a responsabilidade e fazer boas execuções naquilo que nós nos determinamos a se empenhar, né? Falando um pouco do meu porquê, falo que é um pouquinho diferente porque, de alguma forma, graças a Deus, eu tive já algumas conquistas, né? Ainda me denomino jovem, mas comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos lá na loja de materiais de construção da minha família, né? Posso dizer que o balcão, ele é uma faculdade para a vida toda, né? Ali a gente aprendeu a fazer negócios no balcão de loja, aprendeu a compreender a necessidade das pessoas. E aí aprendi também qual era o meu propósito de estar ali, né? Naquele momento era encontrar soluções, de fato. Atender demandas, às vezes a pessoa tinha uma torneira quebrada, tinha uma demanda da residência, outros estavam fazendo uma reforma, outros estavam construindo ali a sua casa, né? E a gente estava ali, na verdade, para servir. Eu acho que o propósito de quem se autodelega a atender pessoas é servir, pode ser em qualquer segmento.
E isso nos leva a muitos desafios, porque você pode oferecer o mesmo produto da mesma forma para pessoas diferentes e obtiver resultado também totalmente diferente. Uma pessoa pode ficar muito seu amigo, sua amiga, e a outra pode te odiar, sendo que você deu o mesmo atendimento e o mesmo produto, né? Então eu sempre falo para as pessoas próximas a mim que a gente precisa valorizar muito quem agrega com a gente, né? Quem de fato a gente tem uma identidade. Rezar por essas pessoas, torcer por essas pessoas, né? Eu falo que o mundo tem aproximadamente mais de 7 bilhões de seres humanos, né? Então, que bom se os meus amigos puderem estar sendo bem-sucedidos, né? Naquilo que fazem, né? Pra gente não olhar, às vezes, pô, o cara estudou comigo lá no colégio, tá indo bem, e a gente olha, pô, por que eu não consegui? Eu acho que isso não é um olhar legal, né? Pelo contrário, a gente ter gratidão e ter orgulho das pessoas que a gente vê que está trabalhando, né? Que estão crescendo, que estão se determinando, né? Dou esse exemplo de você, que é uma pessoa que eu também tenho como referência pela determinação que você tem, né? Então, te dando esses parabéns, porque a vida é um processo, eu falo. Profissionalmente, mais ainda. Se a gente está disposto a encarar esse processo, a gente também tem que estar disposto a cumprir as demandas que esse processo exige da gente. Se é preciso estudar, se é preciso mudar a nossa cultura, se é preciso se aperfeiçoar profissionalmente, então você tem que sempre estar buscando isso, né? Eu posso querer muita coisa, mas estou me preparando, estou entregando isso dentro do que eu estou me propondo, né? Mas fechando, né, para responder essa pergunta, o porquê do André hoje, né? O porquê de alguém que tem sonhos, né? Eu sei que eu vendo sonhos para as pessoas. Um imóvel, um apartamento, uma casa. E não tem nada que prove mais que isso que é o momento da entrega. Quando a gente vai entregar uma chave, eu tenho vivido isso bastante esse ano de 2025, eu vejo que faz muito sentido, porque sou apaixonado pelo que eu faço, mas o momento da entrega mostra quão gratificante é você se empenhar ali por alguns meses para construir um imóvel, seja um apartamento ou uma casa, e aí você vê a felicidade, né? Principalmente quando a gente entrega produtos aí da linha do habitacional mais popular, do Minha Casa Minha Vida, aquela alegria verdadeira das pessoas, né? Não digo que quem compra uma casa de médio ou alto padrão não tem essa alegria, mas muitas vezes as pessoas que estão conquistando ali já com uma idade maior que a nossa, seu primeiro imóvel, a gente sente o tanto que aquela pessoa batalhou para estar ali naquele momento. E tudo isso faz muito sentido, né? Então, sou feliz com o que eu faço e o meu porquê é um porquê de realizações dentro de um crescimento. Vamos falar de um projeto que a gente teve um case de sucesso esse ano. Boa. E o dia que a gente inaugurou lá o nosso decorado, ali no Shopping Mandacaru Boulevard, eu falei para o meu sócio que naquele momento a gente ia poder mostrar um pouquinho do que a gente tinha no coração da Bestcom, que a gente carregava no nosso coração. Porque nós sabemos onde nós vamos chegar e qual tamanho vai ser a nossa empresa. A gente já tem esse plano no nosso coração. Mas a gente precisava mostrar isso para as pessoas. E isso era num momento que eu não tinha certeza desse case de sucesso que aconteceu no AR Residência. Uhum. E eu acho que falo novamente esse provérbio, né? Consagra a Deus tudo que você faz, que você vai ser bem-sucedido. Se a gente fizer com amor, com paixão e com muita determinação, eu tenho certeza que o sucesso ele vai aparecer, porque ele é uma consequência. Oh, que aula, hein? Rapaz do céu, só esse comecinho do podcast aí já valeu o episódio. Parabéns novamente, obrigado aí também pela citação. E, cara, antes da consultora, você mesmo disse, né? Você estava lá no depósito, você falou que trabalhava no balcão e tudo mais, começou bem novo, 14 anos, também comecei bem novo ali também. Mas como que foi essa transição para o mercado imobiliário? Quando, assim, cara, surgiu a primeira oportunidade de dar o primeiro pontapé ali, porque muita gente pena nisso, né? Hoje eu vejo muito amigo meu novo, que às vezes tem até um salário legal, mas, cara, assim, vou mexer com... não que não mexa, né? Mas com outros investimentos e acha muito inacessível investir em imóvel, né? Tipo, cara, fora da minha realidade. O cara não sabe como que entra. Ele fala assim, cara, entra naquele papo. Se eu juntei 100 mil, vou pegar os 100 mil e vou jogar num lote. Não. Então, tipo, como que foi essa entrada do André aí? Falando especificamente aí, como que o André começou a construir? Comecei pequeno, né? Quando eu passei na Universidade Estadual de Maringá, meu pai chamou eu e minha irmã e falou, a partir de hoje a loja é de vocês. E aí eu fui pego de surpresa, né? Lógico que a gente tinha esse desejo no coração, mas entendia, né, que era uma empresa familiar, né? Então isso eu já tinha aí uns 3 anos de balcão, né? Não me senti inseguro quando meu pai falou isso. Me senti com o desejo de conquistar.
né? Então, a gente tinha um desafio. E uma frase muito importante que meu pai me falou, né? Filho, se não der certo, não tem problema. Não precisa ficar com essa responsabilidade, com esse peso, que daí isso pode ser negativo. Não, você também não vai poder dizer que o teu pai não te ajudou. Se você vai trabalhar para alguém de empregado, pode ser que isso possa acontecer no futuro. Mas você entenda isso como uma ajuda que eu estou dando para você e para sua irmã, para que vocês tenham uma oportunidade, né? E foi assim que a gente encarou, né? Na primeira reunião de sócios, falei para minha irmã, a gente tem que conquistar as pessoas. Como? Com atendimento, com atenção, né? Então, sempre foi um perfil, né? Que a gente procurou entender. Obviamente que, para isso, a gente teve que se aperfeiçoar mais, porque para atender bem, você tem que conhecer aquilo que você está vendendo. Isso também pode ser em qualquer segmento. Você pode ser simpático, você pode ser carismático, você pode buscar dar o máximo de atenção para a pessoa, só que se você não entender do produto que você está vendendo, logo vai chegar um momento que a pessoa vai perceber que você é uma pessoa vazia, né? Então a gente procurou fazer curso, se aperfeiçoar, e no primeiro ano a gente batalhou bastante, então a gente começou a abrir a loja das 8 às 18, de segunda a sábado, inclusive, porque a loja ficava ali na Avenida dos Palmares, próximo do mercado, e tinha um bom movimento, né? E assim a gente foi construindo muitas amizades, foi construindo relações comerciais importantes, e a gente foi aprendendo a juntar dinheiro. Então eu acho que assim, diferente que as redes sociais pregam, existe o mundo real, né? Não dá para acreditar que tudo vai acontecer de uma forma instantânea, que eu vou lá e... Obviamente que existe todo um planejamento, né? Mas onde que a gente ingressou de fato na construção? Passado 2 anos, a gente fez uma poupança. Então, para você ter ideia, Guilherme, eu saía um fim de semana sim, um fim de semana não. Para juntar dinheiro. Eu fiz essa disciplina. Então, jovem, 17 anos, empresário, vamos dizer assim, porque eu tinha uma empresa, né, de sócio com a minha irmã. Certeza. Mas eu tinha que ter uma disciplina, não podia sair extravasando. Eu tinha condição. Não comprava roupas boas, roupas de marca, eu comprava roupa dentro de uma necessidade. Então, essa disciplina, eu falo para quem é jovem. Analise bem onde você está colocando seu dinheiro. Você está fazendo um investimento ou você está fazendo só um gasto supérfluo? Isso tem que ser bem analisado. Ah, mas não dá para dividir? Claro que dá, eu também dividia. Mas eu tinha um propósito. Um propósito que era, de fato, construir, porque eu sabia que isso seria um segundo negócio. Então, olha só. Passado 2 anos, no terceiro ano, eu comecei a construir. E aí, uma outra ajuda que eu também sempre vou ser grato aos meus pais, eles tinham um terreno lá no Jardim Paulista, em Maringá. E foi bom que foi bem o ano ali que começou Minha Casa Minha Vida, sabe? Então eu tive essa sorte que tinha um programa habitacional que facilitaria a compra para as pessoas com juros menores. E meu pai já tinha um terreno e falou, filho, ó, vamos fazer um acordo? Você pode construir no meu terreno. Porém, depois de vender as casas, você tem que me devolver um terreno. Então eu falei, não, tá fechado. Então em 2 anos de loja eu consegui juntar, Guilherme, o suficiente para construir 70% de 2 casas. Então, eu estava inseguro, porque eu precisava de um dinheiro para conseguir construir 2 casas, mas, ao mesmo tempo, já tinha conseguido ter um êxito, né? Tinha tido um êxito já de ter feito essa poupança em 2 anos, né? Com muita disciplina, com um gasto muito enxuto. Então, eu falo, tá começando? Faça uma planilha de gasto. É igual um déficit calórico. Quer emagrecer? Sim. Gaste mais caloria do que você consome. Para dinheiro, a lógica é a mesma. Quer juntar dinheiro? Gaste menos do que você ganha. E destine um pouco para investimento. E aí entra, eu não quero construir, eu não quero ter essa responsabilidade, compra um consórcio. Ó, o Guilherme está aqui, ó, prontinho para te atender. Por quê? Se contemplar, você vai ganhar um ágio sem trabalhar, teoricamente, você está sendo um investidor. E é um bom investimento, por que não? Então, às vezes, as pessoas não querem perfil. Questão de perfil, não quero mexer com construção, dá trabalho, tem que dar garantia do imóvel, compra um consórcio. Aposta no futuro. Então, assim, é um planejamento. Sem planejamento e sem apostar e sem investir, ninguém vai obter resultado. Que é algo mais tranquilo, né? No aspecto de ter que dar garantia, construir, ter mais responsabilidade, o consórcio é ótimo, pensando em futuro. Não deixa para comprar o consórcio quando você está precisando do bem, né, Guilherme? Porque aí a contemplação em poucos meses ela é mais difícil. Aí já era, não tem. Mas, então, voltando na história da construção, a gente, no terceiro ano de loja, eu comecei a construir nesse terreno do meu pai. E não podia construir muito rápido, né? Pela questão financeira, né? E eu tinha um Celta na época.
Eu falei, então eu vou vender o Celta e vou fazer uma segurança. Porque se der tudo errado, eu vou ter muito próximo do dinheiro para terminar essa obra. E se precisar, eu parcelo alguma coisa, compro a prazo, e enfim, vou terminar, né? Boa. E graças a Deus, no terceiro ano, a gente, sou grato, já mandando um abraço aí pro Carlinhos. Depois vou mandar o podcast para ele assistir. É um senhor lá do Jardim América, Liberdade, muito conhecido lá, ele que construiu as primeiras casas com a gente. Foi uma benção, porque ele falou, André, eu não construo tão rápido. Eu falei, mas é exatamente você que eu preciso. Quanto tempo? Não, eu preciso de 10 meses, 1 ano. Eu falei, não, tá ótimo. O importante é eu terminar bem, não tá devendo, e esse prazo é o suficiente para mim conseguir conquistar, fazendo um planejamento futuro naquele ano, para não ter dívidas, né? E graças a Deus tudo ocorreu bem. A gente conseguiu construir essas casas, terminamos ela, e lá no final eu tinha o dinheirinho do Celta ainda aplicado. Não precisei usar ele. Então foi uma benção, né? Nós negociamos as primeiras casas, vendemos, e aí eu precisava comprar 2 terrenos. Um para continuar construindo, e outro para devolver pro meu pai. E assim nós fizemos. Compramos lá no mesmo bairro, no Jardim Paulista, próximo, né? Então, só de eu conseguir fazer isso e construir mais 2 casas, já foi uma baita uma vitória, consegui escalar, né? Nesse momento, eu aprendi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, Guilherme. E eu falo para quem está assistindo, quem está ouvindo a gente. Quem faz um investimento em imóveis não perde. Quando eu comprei o terreno do meu pai, naquele momento valia 30 mil, 32 mil, 35. Quando eu fui devolver para ele 1 ano depois, eu paguei 50 mil no terreno. E eu tinha que comprar 2 terrenos, o dele e o meu. E eu não podia ser injusto com meu pai, querer, pai, tô aqui os seus 32 mil reais. Então eu entendi que quem tem o bem se valoriza com o tempo. Com o início do programa Minha Casa Minha Vida, a valorização foi muito grande dentro de 1 ano. E eu percebi que não valia a pena você não investir no imóvel. Foi aí que eu aprendi que o dinheiro vale muito mais investido em imóvel do que no banco ou em qualquer outra coisa. Pelo menos nesse período, né? Pois bem, paguei meu pai, comprei o terreno. Comprei um terreno para mim também, que deu certo, bem próximo. Tinha muita opção de terreno naquela época, né? Estou falando de 2010, Jardim Paulista e Maringá. Construí 2 casas. Com o mercado tão aquecido, vendi as casas antes de ficarem prontas. E os clientes já deram entrada, né? Porque a pessoa queria morar naquela localização. Ela falou, me dá a planta da casa. Não, essa casa me atende. Ela não via nem a casa pronta. Tamanha a demanda daquele momento do programa Minha Casa Minha Vida. E aí na negociação que eu fiz, eu vendi as 2 casas, consegui pegar uma boa entrada daquelas pessoas e tive mais facilidade daí do que na primeira construção. Então, falo pontos importantes. Fiz o planejamento para ter o dinheiro para ingressar, fiz um esforço também no terceiro ano, eu não saía, não ia para tanta festa, porque eu precisava, saía menos ainda, falar para você. E aí, terminei essas casas. Foi aí quando eu conheci minha esposa, comecei a namorar com ela. Então, desde a primeira casa, mandando um beijo aí pra Camila, pro Heitor e pro Daniel. A minha esposa já figurava na minha vida, né? Então, uma pessoa que sempre me abençoou muito, né? Eu acho que a gente pode conquistar muita coisa na vida, mas conquistar uma família com quem você ama é o fundamental. E isso também é importante, eu falo. Não adianta você ser uma máquina de fazer negócios e não ter alguém que te valoriza como pessoa, né? Só te valoriza profissionalmente. Então, graças a Deus, eu falo que ter a família também me ajuda muito nos meus processos profissionais, eu falo, porque... Vai ter perrengue no meio do caminho. Claro que vai, você precisa da pessoa. Eu falo assim, tem uma música que fala, né, só vai andar de caminhonete quem andou com a gente de pampa, né? No caso da minha esposa, era uma CG Titan, né? E foi um período de conhecimento, que é o namoro de fato, é isso, né? E eu sou muito grato a Deus por ter ela na minha vida, né? Mas voltando nas casas, o próprio negócio da construção me gerou recursos para construir. E eu consegui concluir aquelas 2 casas, Guilherme, e ter o dinheiro para comprar mais um terreno, antes de vendê-las totalmente, porque eu já tinha recebido uma entrada, né? Então, para mim também foi importante naquele momento. Então, eu consegui comprar depois outro terreno, vender essas 2 casas, e aí mais uma lição que o mercado imobiliário uma segunda lição. Naquele momento não compensava eu vender antes da casa ficar pronta, porque a valorização era tão rápida que se eu esperasse para vender 6 meses ou 8 meses depois que a casa ficou pronta, valia mais a pena do que eu vender a casa na planta e pegar o dinheirinho da entrada. Só que nessas terceira e quarta casa para mim foi importante, porque eu tive o recurso. Só que aí o que eu fiz? Eu não vendi nas próximas, né?
E aí meu pai chegou em mim e falou, viu, não quer construir de novo no meu terreno? E assim eu fiz. Só que dessa vez nós nos tornamos sócios daí, né? Eu fiquei dono de uma casa e ele ficou dono de outra. Então ele pagou uma diferença, fizemos uma parceria e eu consegui já construir 3 casas para mim, no caso, né? Fiz 4 casas, uma era do meu pai e as outras 3 eu consegui escalar, né? E assim eu fui repetindo. Naquele bairro eu fiz algumas casas, né? Algumas dezenas de casas. E para mim foi bom, porque eu ganhava construindo, ganhava com o lucro do negócio e ganhava com a valorização imobiliária que o período tão aquecido proporcionava. E com isso fui conhecendo construtores que também compravam material, pessoas que a gente foi criando uma identidade, né? E isso foi acontecendo, né? Construí dezenas de casas lá durante alguns anos, né? Claro. Uhum. E aí conheci alguns consultores lá de Sarandi quando houve uma grande movimentação em 2016, que havia-se aí uma intenção dos pequenos consultores não mais existir, todos terem que virar em CNPJ. E na nossa região predominava muito a quantidade de muitos consultores fazendo poucas casas, mas que era uma grande construtora, né? Então em 2016 fui a Brasília, estive participando lá, inclusive de algumas portarias, né? Alguns debochavam, Guilherme, por isso eu falo, eu sou um homem de fé, porque enquanto uns iam, eu falava, pô, vocês vão lá para Brasília querer participar de uma audiência com o ministro das cidades, quer dizer, abaixo de um chefe de estado veio o ministro. Alguns faziam até chacota, né? Mas de alguma forma a gente conseguiu através do senador Álvaro Dias uma reunião, e aí não era só eu, não estava sozinho. Em uma semana a gente reuniu 18 estados com o mesmo problema e fizemos daí uma assembleia, não era nenhuma reunião. E aí, na época, o ministro era o Bruno Araújo, que era deputado lá de Pernambuco, que não foi muito receptivo, entendeu o que estava acontecendo e aí ele exigiu uma transição, que acontece até hoje. Então, a pessoa física ela continua construindo, porém tem que ter uma consultora responsável pela construção. E isso trouxe uma profissionalização do segmento, que só ficou de fato quem se dedicava a essa atividade de construir, né? Para mim também foi muito importante, porque eu me preparei muito, né? Cara, você vai falar com o ministro de Estado, se você chegar chorando na mesa da pessoa, ele suspende a reunião. Você tem que estar com uma razão e um porquê, né? E mandando um abraço aí pro Paulo Kepler, assessor do Álvaro Dias, ele foi muito importante para mim. Numa formação mesmo, Guilherme, porque quando você está em xeque, quando você tem um desafio, você tem que representar. E ele foi a pessoa que nos preparou. Ele falou, não entendo que você representa a nível de Brasil uma classe que é muito importante. Não vai chegar aqui com coitadinhos. Senhor ministro, por favor, ajuda a gente. Também não precisa ser arrogante. Chega num tom respeitoso e saiba se posicionar. E assim nós fizemos. E foi muito importante, muito legal o que aconteceu, que a gente conseguiu ter um equilíbrio, que foi importante para o segmento. As empresas continuaram existindo, que atendiam Minha Casa Minha Vida, e os pequenos consultores, eles existem até hoje, né? Hoje eu faço parte da diretoria da FENAPEC, que é a Federação Nacional dos Pequenos Consultores, que é uma entidade respeitada a nível de Brasília, que tem pautas, inclusive mês que vem a gente tem uma reunião da FENAPEC lá, que eu tenho orgulho de participar, porque eu sei que são pessoas que têm comprometimento, que entregam bons produtos, assim como muitos que são pequenos consultores a nível de Brasil, que ajudam a entregar produtos para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a construção em si, ela me abraçou. Foi abrindo portas. Eu sou formado em Educação Física na UEM e sou formado também em Arquitetura e Urbanismo, turma de 2022 da Unifam. Então, depois de ter constituído minha família, fiz mais uma faculdade, então a construção ela sorriu para mim, eu falo, né? E eu também abracei ela. Pô, que da hora. E foi um dia atrás, né, cara? Se profissionalizar, se abdicou de algumas saídas ali que muita gente não abre mão, né? Que o cara começa a ganhar mais, eu sempre falo isso nas minhas palestras, ele começa automaticamente a aumentar o custo de vida. E quando ele vê, ele já tá na bola de neve de novo, que não sobra mais grana, ele se força a ganhar mais e entra naquele ciclo contínuo, né? E o paladar, ele nunca retrocede. Então, se você aumentar o custo de vida, vai ser muito difícil você diminuir seu padrão de vida. Então, cara, dinheiro, se você não coloca ali um destino, ele vai embora, né? O dinheiro, ele não gosta de pressa, ele gosta de um rumo. Então, é importante saber onde você vai destinar a sua grana, você tem um mínimo de planejamento. E o brasileiro não é educado para isso, né?
A galera, tipo, infelizmente, principalmente para quem vem de uma essência mais simples, cara, não tem educação financeira dentro de casa hoje. Até com a internet, aí tá ficando um pouco mais fácil a questão de acesso à educação financeira e tudo mais, mas vai demorar muito tempo pro pessoal ter essa conscientização. E quando você entendeu que trabalhar com dinheiro de terceiro seria talvez uma alavanca para você? Quando foi que você começou a utilizar linhas de crédito, financiamento, que eu vejo hoje que você tem a caixa por trás e tudo mais, mas quando foi a primeira operação que você fez, que você usou, assim, cara, consigo... É bom trabalhando com o meu caixa, mas com caixa de terceira é mais gostoso, porque o caixa é rei, né? Então você fica com o seu caixa ali com certeza. Uma palavra que começou a bater muito na minha cabeça, na minha mente, foi a palavra alavancagem, né? Como fazer alavancagem, né? Então participei de algumas palestras, algumas mentorias, né? Fui a São Paulo. E aí eu olhava para o meu segmento. Porque agora tá no hype isso, né? Tá, mas aí uns 4, 5 anos atrás eu já pensava, né? Oh. Porque o que a gente tem que ter consciência é que a gente tem que ter sempre o pé no chão. A cabeça pode estar nas estrelas, né? Com os sonhos. Mas o pé tem que estar no chão. Porque senão você perde ali o norte, né? Ter um bom planejamento. Então eu sou uma pessoa, Guilherme, que desde os 17 anos sempre fiz um planejamento. Pessoal, todo ano. Vai virar o ano? Nós estamos em novembro, então... Fica o convite aí para você. Você fez planejamento do ano passado para isso? O que você queria conquistar em 2025? Porque as pessoas hoje têm a cultura, né? O brasileiro em si, não estou generalizando, mas de terceirizar problemas. Ah, não, o governo está ruim, né? Não, a economia não está legal, eu não quero investir, estou inseguro para fazer um consórcio porque é um compromisso, ou estou inseguro para comprar um apartamento na planta porque eu não quero ter compromisso. Mas no ano de 2025... foi uma das maiores valorizações em Maringá para quem comprou imóvel na planta. Então, quem comprou ganhou. Isso eu posso afirmar com toda certeza, e quem é do mercado imobiliário está aí assistindo para não me deixar mentir. E é na crise que a gente ganha dinheiro. Na crise que você ganha. Então, eu falo assim, tem um planejamento, se não tem, crio. Ano novo, metas novas, vida nova, faça um planejamento. Onde que eu quero investir o meu dinheiro? Todo mundo que é jovem tem uma obrigação de investir. Por quê? Foi com essa cultura que eu consegui conquistar algumas coisas, né? Se hoje eu tenho uma casa para morar com a minha família, foi a partir de um planejamento que eu fiz quando eu era mais novo. E às vezes eu não tinha tanta certeza do onde eu iria morar, né? E eu falo para você, Guilherme, eu, mesmo construindo casa para as pessoas, né, ali nessa época de 2010, a partir de 2010, quando eu fiquei noivo da minha esposa, a insegurança que eu tive de falar onde que eu vou morar. Fazer essa escolha, sabe? Porque eu morava bem com os meus pais, a minha esposa também morava bem com os pais dela. E eu falei, cara, eu não tenho que entregar o pior, né? Eu vou tirar a esposa da casa do meu sogro para entregar o pior para ela, né? Não que no começo de vida a gente não pode se ajustar, mas eu falo... Com certeza. Eu tive essa identidade, né? Tem que dar pelo menos a vida melhor que ela tem na casa dos pais dela. Ou no mínimo igual. Então, eu tive essa identidade. Onde que eu vou morar em Maringá? E graças a Deus eu tive uma oportunidade, né? Fiz uma permuta, então eu construí uma casa para uma pessoa a troco do meio terreno. E ali eu construí minha casa no Jardim América, que é um bairro fantástico, né? Próximo do Jardim Liberdade. Cara, foi uma oportunidade de negócio, né? Então, o que eu falo? Para as pessoas criarem um planejamento, porque eu, mesmo tendo um planejamento, eu não tinha um planejamento pessoal para fazer uma retirada. Então, construindo uma parceria, eu também ganhei aí um pouco mais de um ano para trabalhar e ter. Então, quando você faz uma responsabilidade, você também se esforça para conseguir, dentro de um planejamento, cumprir aquilo, né? Assim aconteceu quando eu comecei a construir, aconteceu quando eu fui fazer minha casinha, eu terminei ela sem dívida, né? Lógico, aí eu fui comprar acabamento, parcelei no cartão em 10 vezes. Fiz tudo que uma pessoa normal pode fazer, né? Então, o planejamento, é querer. Só que assim, para mim foi bom. Porque, passado alguns anos, uns 3, 4 anos, a minha esposa engravidou e a gente só tinha guarda em cima, que eu fiz aquele projeto de quem trabalha com construção, sabe? Não, vou ser arrojado. Então, a gente deixou toda a parte comum no térreo, que era um terreno geminado, e coloquei os quartos em cima. E aí eu tinha uma escada em T que ligava a suíte master, vamos falar do casal na frente, e essa mesma escada em T ligava aos quartos dos filhos no fundo. E um pé direito alto na sala. Né? Então, cara, ficou fantástico o projeto, eu consigo enxergá-lo aqui falando com você. Só que aí quando minha esposa foi ganhar nenê, e agora, né? Como é que faz para subir escada?
E ela falou, você tem coragem de vender? Eu falei, olha, amor, por uma questão de futuro eu tenho. E aí quando a gente anunciou a casa, a gente estava morando de 3 a 4 anos ali já, com 15 dias vendeu a casa. Porque... Sobrado. Então, outra coisa, aí eu li no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Muitas vezes a gente está dormindo em cima do próprio dinheiro. Eu morava num bem quitado, eu vendi ele, levantei capital. Fui morar de aluguel estrategicamente por 2 anos na minha vida e usei esse dinheiro para me alavancar, porque o próprio dinheiro do meu imóvel eu reinvesti em casas, eu já tinha comprado alguns terrenos e aí nós estamos falando aí de 2019 para 2020, pegou bem a pandemia, foi outra alavancagem que a gente conseguiu ter construindo, né? Porque aí teve toda uma valorização muito grande. Sim. E eu estava teoricamente estocado de terreno, não muito, mas já não era mais 1 ou 2 terrenos, eu tinha ali uma meia dúzia de terrenos, uns 8 terrenos. Deu para fazer algumas casas, né? Então eu falo isso porque tudo foi consequência de uma sequência, né? E aí quando eu falei que eu conheci alguns consultores lá de Sarandi quando teve esse grande problema, foi a minha ida para Sarandi também, porque a gente muitas vezes está acostumado sempre a repetir a mesma coisa fazendo um negócio, independente do segmento. E aí, conversando com amigos que eu fiz daquela época, eu entendi que lá em Sarandi o lucro da casa era o mesmo aqui em Maringá. O lucro que você ganhava em uma casa, em reais. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, então eu estou trabalhando errado. Por quê? O investimento que eu tenho que fazer em Maringá de comprar o terreno e investir na construção é o dobro. Então, o lucro não é igual, eu estou ganhando metade construindo aqui em Maringá. Sim. E foi aí que eu comecei a construir em Sarandi. Construí em muitos bairros lá, de pouca quantidade, mas sempre construindo, né? Então, outra mudança de estratégia. Às vezes a gente está fazendo sempre a mesma coisa, mas espera aí, vamos fazer uma leitura de mercado? Era a mesma construção, para o mesmo público, só que numa cidade diferente. Teoricamente, eu comecei a ganhar o dobro, né? E aí no início que eu comecei a construir Sarandi, teve um programa do governo federal que emprestava dinheiro para empresas. Aí minha irmã chegou e falou, falei com o gerente lá, eles ofereceram dinheiro pra gente, para o depósito, né? Falei, tá, quantos que eles ofereceram? Falou, eles ofereceram 50 mil reais, tinha carência de 6 meses para começar a pagar, e tinha que quitar o restante em 18 vezes. Falei, tá, quanto que vai dar isso aí? Não, ela trouxe uma simulação, 50 mil eu ia pagar 56.800, né? Falei, então o juros é muito baixo. Aí eu fiz a conta, falei, e se eu pegar 100 mil, a gente consegue? A gente tem esse crédito? Aí já entramos respondendo a sua pergunta da alavancagem. A gerente libera 100 mil pra gente. Falei, então pode pegar. E aí dá aquela insegurança de quem quer dar um passo a mais, né? Porque 100 mil, 112, 113... Isso foi bem quando eu comecei a construir em Sarandi, então eu estava fazendo 4 casas, então eu ia fazer 6. 50% a mais do que eu construía sem usar o meu dinheiro, né? Mas deu na veia. Graças a Deus aí a gente conseguiu, em 24 meses, são 2 anos, eu consegui fazer 3 ciclos de construção. Então eu construí 2 casas, vendi, já comecei outras 2, vendi, construí mais 2 e vendi. Resumindo, eu peguei o dinheiro do banco, em 2 anos eu usei o dinheiro que era do banco, fiz 6 casas, vendi, e eu consegui dobrar o dinheiro. Com resultado de lucro, né? Pagando 13 mil de juros. Então eu tive um resultado aí muito bom, na minha opinião. Com certeza. Aí eu olhei, Guilherme, e falei assim, peraí, trabalhar com o dinheiro dos outros também dá lucro. Depende de quanto eu vou pagar de juros e depende de quanto o resultado vai dar. Nessa época, a construção ainda tinha um ágio melhor porque estava em constante valorização os terrenos. Hoje o terreno não se valoriza tanto como há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Isso é uma verdade. Em Maringá, em Sarandi, em qualquer região do Brasil. Então, novamente eu falo, investiu em terreno, investiu em apartamento, até mesmo em consórcio, você não vai perder. Porque ele está valorizando. Uma hora o consórcio contempla, uma hora você vai resolver vender e você vai ver a diferença de quanto você pagou. E eu posso garantir que a correção é muito maior que os juros aí do período. A correção é muito maior que a inflação quando você investe em imóveis, né? Então esse foi um primeiro exemplo de alavancagem que eu tive. E para ter alavancagens maiores, nós precisávamos se enquadrar em empreendimentos, né? Quando eu falo de banco, né? E você tem que cumprir muitas regras. Então, eu falo, quem quer alavancar na construção civil tem que ser uma pessoa legalista. É isso que eu ia perguntar já, antecipando a próxima pergunta, cara. Como construir esse relacionamento bancário?
né? Para que... E o brasileiro ele não tem clareza disso, né, cara? Eu vejo que o cara não só nega imposto, enfim, abre conta em banco digital e foge dos bancos tradicionais. E tem muito banco tradicional que pode ser, cara, um grande auxílio aí pro cara se alavancar futuramente, pro cara conquistar crédito. O governo não dá muita coisa pra gente, mas tem alguns subsídios que dá pra gente utilizar a nosso favor, Sim, né? com certeza. O subsídio ele é importante para quem compra e o banco ele é importante para quem quer construir, na minha opinião, né? A ABSCom, ela é parceira da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica também é parceira da ABSCom nesse processo. E eu sou muito grato, né, às pessoas, né, que trabalham na Caixa Econômica. Isso eu vou falar de forma geral. Eu vou dar o exemplo, Gui, não fugindo da sua pergunta, Tranquilo. mas da época da pandemia. Onde que foram parar os próximos de 200 milhões de brasileiros? Ou grande parte disso? Foram parar dentro de uma agência da Caixa Econômica para fazer o cadastramento. Milhões de brasileiros passaram ali. E mesmo com pandemia, mesmo com todos os riscos, eu falo porque nisso a gente já trabalhava em parceria com a Caixa, eu vi o gerente, que era até pessoas de mais idade, com máscara, com luva, eles foram para uma guerra, né? Então, deixando aqui o meu reconhecimento a todos que trabalham na Caixa Econômica e que viveram esse período. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E que enfrentaram aí uma guerra para atender as pessoas que mais precisavam. Que precisavam estar cadastrado para receber ali o auxílio, que foi muito importante, inclusive para empresários no período que tiveram muita dificuldade. No setor da habitação, a Caixa desempenha um papel brilhante, lindo. Se o governo federal hoje abrir as linhas de crédito Minha Casa Minha Vida para os bancos privados, eu tenho certeza absoluta que quase nenhum vai se interessar, porque a remuneração é muito baixa. Então a Caixa Econômica ela cumpre um papel muito mais de um banco, ela cumpre uma função social quando ela trabalha com habitação. Tá? Tanto é que o próprio Banco do Brasil não atua mais na área do Minha Casa Minha Vida, porque o Banco do Brasil é um banco muito bom também, que cumpre também um papel muito importante na parte do agro, que tem uma outra função social enorme, né? Não estou aqui desmerecendo, pelo contrário, a gente sabe que o Brasil é um país do agro, Depende, né? 100%. E o Banco do Brasil cumpre essa função dentro dessa atmosfera do agro. Agora, quando a gente fala da habitação, que a Caixa Econômica faz, ela cumpre uma função social muito importante. Isso acontece todos os dias dentro das agências da Caixa Econômica. Entender esse processo para uma consultora ele é muito importante. E aí também passa por um crivo muito pessoal. A documentação do empreendimento, isso eu vivo diariamente. Nós vamos ter medição daqui uma semana, 10 dias. É a medição que paga tudo que nós fizemos no mês anterior. Tem que construir bem, de forma organizada e estar com todas as documentações em dia. Hoje eu mesmo estava tratando sobre documentações. Para chegar aqui, Guilherme, eu cumpri uma etapa de engenharia, uma etapa de viabilidade jurídica. Para poder contratar um empreendimento, eu tenho que ter relacionamento com o banco, eu tenho que ter histórico, eu tenho que ter jericação, eu tenho que ter faturamento que me gera essa jericação. E a gente precisa ter uma certificação de qualidade, que seria semelhante a um ISO 9001 das empresas, Sim. Mas é um ISO 9001 da construção. Isso é exigido para quem quer trabalhar com subsídios do recurso do FGTS. Então, resumidamente, o dinheiro não é da Caixa. A Caixa é quem opera o sistema. O dinheiro é do FGTS. Quem alimenta o FGTS? É o trabalhador, através do recolhimento mensal. Esse dinheiro vai para um cofre bilionário extremamente grande, e ele precisa ser remunerado em algum lugar. Então imagine que todos os brasileiros que são trabalhadores com carteira registrada têm esse recolhimento. Esse dinheiro precisa ser remunerado, ele é destinado justamente para habitação. Então quem compra um imóvel paga juros. Pagando juros existe essa remuneração, que é devolvido também parte disso para o trabalhador do FGTS. E aí a gente tem uma briga, né? Muito, muito bacana entrar nesse assunto. Nossa, eu ganho só 3% do dinheiro do FGTS que é depositado. É muito pouco. Tem que liberar todo esse dinheiro e deixar as pessoas investirem como elas querem. Errado. Por quê? Não é porque eu sou consultora, não. Estou falando para você que ainda não tem seu imóvel próprio. Porque você vai precisar desse recurso. E ele só é possível porque o FGTS tem essa remuneração baixa. Porém,
o ganho social que se existe com esses benefícios de taxas subsidiadas de juros para quem vai comprar o primeiro imóvel é muito mais importante do que ganhar um pouco mais de juros no FGTS, que nem sempre ele é alto. Vide os últimos anos, o saque aniversário e outros benefícios que muitas vezes o governo libera com característica muito mais eleitoreira, que prejudica o saldo do FGTS, essa grande poupança do FGTS, a gente fala. Tudo isso atrapalha a habitação. O próprio subsídio que as pessoas recebem do governo federal, 90% desse subsídio, quem paga é o próprio FGTS. Então, o lucro de toda a operação ajuda a subsidiar o dinheiro que vem para a própria pessoa. Então, ela não recebe só os 3%. E também gera recursos, estou falando de bilhões anuais, para o saneamento básico, que é uma outra coisa muito importante. Quando tem uma obra de saneamento que é feita a fundo perdido, ou seja, a prefeitura não vai precisar financiar aquilo, é recurso que o próprio FGTS gerou. Então, estou falando essas coisas um pouco mais específicas para as pessoas entenderem e se posicionarem. Peraí, mas se eu já tenho a minha casa, muitas pessoas ainda vão conquistar. E a manutenção desse programa, ele é muito importante, porque vai gerar recurso para que as pessoas que ainda não têm possam construir. E hoje a gente fala de subsídios de até R$55 mil para famílias de baixa renda. E até se soltar esse dinheiro na mão da galera, a galera não vai saber administrar essa grana, cara. Aí não vai saber administrar, não vai existir mais essa possibilidade. E aí é bom para pessoas que querem comprar imóvel e alugar, porque eles vão ter muito mais clientes. Com certeza. E aí falando aí Pô, você sempre tá construindo os imóveis para vender, um ticket Minha Casa Minha Vida e tudo mais. E quando que veio assim, cara, vamos verticalizar, vamos fazer os prédios aí. Como que pintou essa oportunidade? Pra galera entender, até depois pra gente chegar no ar. Surgiu em 2018 para 2019. Eu já tinha amizade com o Rodrigo Constantino e com o Juscelino Barroco. E todos esses processos que eu já falei aí de... Foi aí que você, cara, aí você profissionalizou a operação mesmo. Isso, e aí eu tive que passar por uma escolha pessoal. Quero crescer? Eu quero crescer. Então tem que estar disposto a sofrer o processo. No aspecto de se moldar para aquilo. E eu falo, vou dar um exemplo, nada a ver com construção. A juventude, o cara quer a vida que o jogador de futebol tem. Mas ele não quer ser um jogador de futebol profissional semelhante ao Cristiano Ronaldo, que é o cara come extremamente regrado, treina extremamente regrado. O Cristiano Ronaldo, se ele continuar com esse foco, ele vai jogar futebol, Guilherme, até os 50 anos. Fácil. Ele vai pra mais de uma Copa com 50, então. Entende? Então, veja bem. Você aposta quem vai pra Copa, eu ou o Neymar? Cara, vamos torcer aí. Eu sou não, Deus abençoe, né? Eu sou muito copista. O Neymar né? Ter um fim de ano bem abençoado, né? Que o Santos possa ganhar, inclusive, do Palmeiras aí hoje, né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Deus abençoe. Eu, como São Paulino, estou torcendo para isso, né? Não quero ver o Palmeiras campeão, mas não sei não, viu? Mas falando sério, você tem um propósito? Você também vai encarar toda essa disciplina que esse propósito te exige? Então, na construção, eu tive que passar por esse processo. Mesmo tendo construído, mesmo já tendo colhido frutos. O crescimento exige isso. E eu, junto com os meus sócios, passamos por esses processos juntos e lançamos o primeiro empreendimento da Bescom, que é o edifício Recanto do Ingá. Ele está em fase final de construção. Nós pretendemos entregá-lo de forma antecipada. A entrega dele é para maio do ano que vem, de 2026. Nós estamos com praticamente 95%, 97% das obras concluídas. Estou finalizando pequenos detalhes, como aparelhos de musculação que vão ser utilizados. Lá nós vamos entregar tudo equipado e decorado. E temos ainda algumas unidades à venda. Então está bem na reta final, fica na Zona 8, próximo a 300 metros do Parque Ingá. E eu falo assim, Guilherme, o Recanto do Ingá, ele é um grande desafio porque eu posso vir aqui nesse podcast e falar coisas maravilhosas. Você, Guilherme, da SI, pode... Um talk show, você é um cara que fala muito bem. Mas as pessoas vão te medir pela entrega que você faz. Quando você tem um cliente que você posta lá, pessoal, esse cliente aqui pagou tantas parcelas, teve a contemplação, teve esse ágio, e a pessoa está feliz pelo investimento que fez aqui com a SI, isso faz todo sentido para aquela pessoa e estimula mais pessoas a comprarem consórcio. Da mesma forma, é a missão da BSCom. Fazer uma entrega à altura de tudo que nós prometemos. Eu tenho certeza que nós vamos fazer isso porque está acontecendo e está muito próximo.
E é legal, né? Porque a gente vê com tanta abertura de tanta construtora nesses últimos anos, né, cara? E até um olhar que a gente tem, né, na hora de indicar para os clientes nossos é justamente isso, porque a gente vê que tem muita gente construtora que depois quebra ou que entrega um empreendimento que tem infiltração, o cara começa a ter dor de cabeça. Então todo um cuidado que a gente tem e é muito legal esse primeiro case de vocês aí, até para disruptar o mercado mesmo, né? E ganhar um nome muito O forte. mercado vai medir a gente pelas nossas entregas, né? Um processo construtivo, ele existe método e esse método você pode ter todo um planejamento. No Recanto do Ingá, nós tivemos uma composição de uma equipe, deixando um abraço a todos os colaboradores que ali deixam o seu suor todo dia e que ganham o seu pão de cada dia, lá no Recanto do Ingá, que é o nosso edifício. Estamos na reta final. Eu falo assim, se você tiver uma boa equipe, tiver método e um caminho e seguir ele, a chance do êxito e de ter sucesso naquilo, ela aumenta. Da mesma forma, uma construção, você pode ter algum tipo de problema, mas você também pode já resolver esse problema, não precisa deixar após a entrega. Então, isso vai muito da responsabilidade que você está construindo. Lá no Recanto do Ingá, a gente teve todo um projeto de fachada, nós tivemos todo um preparo, por exemplo, no Recanto do Ingá, pode parecer até arcaico o que eu vou falar, mas nós produzimos a própria argamassa de reboco, seja interno ou externo. Mas André do céu, é um prédio, quantos metros cúbicos não foram utilizados? Mas por orientação e por ser o primeiro prédio, nós fizemos esse preparo, compramos um cal específico para reboco externo, e era até difícil porque assim, eles queriam jogar de pá na betoneira, a quantidade de areia, e a gente exigia que jogasse por lata. Obviamente, para quem joga é muito melhor jogar de pá, mas será que vai dar o traço correto toda a betoneira? Então, esse foi o nível de exigência que a gente teve no Recanto do Ingá. Parte de pintura externa, a gente usou a textura e pintura emborrachada. Foi outro desafio, porque a gente precisava de um bom acabamento. E assim o fizemos. Então, você vai juntando elementos, Guilherme. Estou dando só o exemplo da fachada, que é um dos maiores desafios para quem constrói prédio. Eu nunca construí prédio, então vou buscar ajuda de quem tem experiência. Paga-se uma consultoria. E a pessoa te dá soluções. Você não precisa sofrer, isso eu quero falar para todo mundo que trabalha com construção civil. Você não precisa sofrer para aprender. Você pode comprar isso através de uma consultoria, buscar uma engenharia especializada em qualquer área. Parte de impermeabilização nós utilizamos, nós podíamos fazer com pessoas da própria consultora. Nós contratamos uma empresa especializada em impermeabilização. Custou um pouco mais caro? Sim, mas o serviço ficou mais garantido. Então, já falei de 2 segredos aí do Recanto do Ingá. Fachada, teve todo um projeto e teve todo um estudo. E a gente, pode parecer loucura, mas a gente rebocou com areia grossa, a parte externa do Recanto do Ingá. Mas não, André, areia grossa é para fazer contrapiso, concreto, coisas que exigem maior resistência. Mas além de resistência, ela tem maior flexibilidade. E isso foi apontado pela consultoria que a gente contratou. Então eu falo tudo isso porque numa construção de casa térrea, a gente reboca com areia fina para ter um melhor acabamento na hora que você vai passar a massa. E lá foi o contrário. Então se eu viesse com a minha cultura das casas para o prédio, ela não serviria. E tudo isso para evitar mapeamento, enfim. Estou muito feliz com o resultado que a gente está obtendo, porque nós vamos entregar isso, né? Então tudo exige muita organização e realização do que foi planejado, né? Seja nas casas, seja no Recanto do Ingá. E aí a gente começa a ver, né, todo o trabalho de acabamento, né? Já estão se montando móveis lá no Recanto do Ingá, então a gente fica muito feliz. É uma realização, Guilherme. Falar que é um filho é um exagero, mas é algo que a gente criou lá no primeiro reunião para a concepção de projeto e que agora está se materializando. Então, esse também faz parte do porquê. É um desafio Eu falava que era um grande desafio passar na frente de um terreno e ver 2 casas prontas. Né? Lógico que tem todo um trabalho de projeto, de pessoas que ali desempenham bem a sua função, mas passar na frente de um terreno e hoje ver um prédio pronto, para mim eu tenho uma alegria no meu coração muito grande. E é claro que é um negócio, é uma forma também de eu trabalhar, mas é uma realização pessoal. Né? Então, esse é o espírito e o carinho que a gente carrega, de ter propósito, né?
e de buscar sempre soluções. E falando de estratégia de marketing aí, né? Que tipo, cara, o Aya foi uma explosão, né? Foi um sucesso. E como que vocês estruturaram isso? Vocês já imaginavam que ia ser assim? Porque foi uma coisa que aconteceu. Como e por que teve esse boom de vendas aí? O Aya, ele para mim vai ficar sempre no meu coração. Porque o Edifício Recanto do Ingá foi o nosso primeiro lançamento. E como pessoa conservadora que sou, a gente tinha muito medo de gastar também muito com marketing e isso comprometer o próprio orçamento do empreendimento. Então a gente fez uma parceria com uma boa imobiliária aqui de Maringá, Silvia Vata, para vender o Recanto do Ingá. E a qual sou muito grato, mandando um abraço a toda a família Ivata e a todos que ali trabalham, porque para nós foi muito importante, né? Nós entramos no jogo a partir do Recanto do Ingá. E a gente precisava, Guilherme, vender a demanda mínima. O que é isso, resumindo? Preciso vender o número mínimo de apartamentos financiados para poder fazer a contratação com a Caixa. Paralelo a isso, a gente tinha que fazer 20% de obra, porque era uma obra SPPR, não era Minha Casa Minha Vida. Então, tinha que fazer um investimento, não sabia se ia vender a demanda mínima, e se não vendesse, não contratava. Então, foi um mar de emoções, eu falo. Mas, graças a Deus, que a gente se posicionou muito bem no Recanto do Ingá. Mas era um empreendimento com poucas unidades. Então, você não tem muita verba para fazer mídia. A verdade é essa. Mas a gente conseguiu bater a demanda. E foi... Para mim, eu me emocionei no dia que eu assinei esse contrato, porque era um passaporte para poder fazer voos mais longe, né? Para viajar dentro do país, a gente não precisa de passaporte aqui na região do Mercosul, mas para um voo mais longe, a gente tem essa obrigatoriedade. Então, para nós, foi um passaporte para a BSCom. Para o Aya, eu comecei a ler muito sobre lançamento, conversar com mais pessoas, que era um produto maior, eram mais unidades. E eu tenho que ter os pés no chão de saber que a gente tem um sonho grande, mas ao mesmo tempo eu preciso me apresentar para as pessoas. Como? Então nós fomos atrás disso, né? E novamente a gente fez uma parceria com a Silvia Vata, nesse segundo empreendimento, porém um pouco diferente. A gente conseguiu dentro dessa parceria fazer um consórcio com mais imobiliários. Então, eu sei o quanto é importante a exclusividade para uma imobiliária. Ao mesmo tempo que eu sei que se eu tiver mais imobiliárias trabalhando nesse mesmo projeto, eu consigo atingir mais pessoas. Toda imobiliária tem sua rede de contatos através de seus corretores. Deixando aqui um abraço a todos os corretores que participaram do Venda do Aya, a minha gratidão pelo empenho, pelo carinho de vocês. E eu posso afirmar que daqui uns anos nós vamos estar na entrega do Aya. Esse momento gostoso que a gente está quase participando, vivendo agora do Recanto do Ingá. E nós não vamos medir esforço, Guilherme. Seja nessa parte técnica de algumas coisas que eu falei, Sim. Seja da parte de fazer boas escolhas, para que quem também acreditou e confiou e comprou seu apartamento no Aya Residência, da consultora BSCom, tenha, de fato, ali uma realização e a felicidade de ter feito essa escolha. Porque eu tenho certeza do que eu vou entregar. Mas voltando ao que eu disse agora há pouco, nada vai fazer sentido se na entrega ela não for bem feita. Então esse empenho também já começa, né? A gente está finalizando o Recanto do Ingá, vai começar o Aya Residência e nós vamos se dedicar muito, porque agora além de ter esse carinho e essa vontade, a gente já tem muito mais experiência, né? Top. Bora, cara, parabéns e vamos para um bate-bola final aqui. Se você pudesse dar uma dica para alguém que está começando aí, tô começando a ganhar dinheiro, agora tô com minha reserva de emergência, tô com um salário legal. Se fosse o André, né, de 10 anos atrás... Se eu pudesse conversar comigo mesmo? Que dica que você daria aí, cara, pra você entrar no mercado imobiliário? Seja para comprar um apartamento na planta e investir, seja para construir, enfim, como que a pessoa coloca o pé nesse mercado? Eu acho que é justamente isso aí que eu não fiz. E a gente está muito próximo de uma região que eu sentei na mesa e não fechei negócio. Não me arrependo, mas eu poderia ter feito. Eu estive, no ano de 2011, salvo engano, aqui na Avenida Carlos Borges, quando lançou o Jardim Itália. Eram 80 parcelas de R$ 644 o terreno. E eu li que tinha correção no período, mas eu fiquei inseguro, né, Guilherme? Porque eu tinha o plano de construir as duas casas, eu não tinha todo o dinheiro.
Só que o dia que eu consegui vender e o dinheiro do Celta estava guardado, como eu falei, falei, puta, eu podia ter comprado o terreno lá no Jardim Itália. Mas não comprei. Minha avó foi uma dessas doidas aí. Passou aqui no plantão de venda faz E tempo. comprou. Já, né? Então eu vejo assim, os terrenos hoje, tem que tomar cuidado também quem vai comprar terreno no lançamento de bairro. Por quê? A pergunta que eu falo é, qual é a forma de correção desse pagamento a prazo? É IGPM? O IGPM é justo. Não estou falando que outras formas não são justas. Estou dizendo que se a correção for muito alta, mesmo comprando o terreno na planta, talvez não faça sentido. A correção é IGPM mais 1%, então nós estamos falando de quase 20% de correção ao ano. Vai dobrar o custo para pagar em 5 anos, 6 anos. Talvez não faça tanto sentido. Então tome cuidado quando vai comprar um apartamento, um terreno, né, no lançamento do bairro, para ver qual que é a correção aplicada. Naquela época era só IGPM. Então fazia sentido, porque a valorização era maior que o custo do IGPM para quem comprava o terreno. Por outro lado, a pessoa pode sim ter a sua reserva, igual você falou, dando uma dica para o André aí de 15 anos atrás, né? Parece que 15 anos é tanto tempo, né? Mas se for você voltar, não é tanto, né? E graças a Deus eu consegui construir bastante coisa do meu ponto de vista, né? Sou muito grato a Deus pelas oportunidades que eu tive. Mas, na minha opinião, você tem que ter o trabalho, que você vai ter um ganho para você se manter, e você precisa ter outras fontes de renda. Um consórcio, vai pagando, ele vai te gerar renda em um período. Compre um apartamento na planta, opa, eu tenho para vender, ó, Descom tem o lançamento aí para 2026. Por que eu falo, gente? Um apartamento na planta, situação simples. Vou comprar um apartamento de 500 mil reais na planta. Você não vai precisar pagar os 500 mil reais. A consultora parcela a entrada em 48 vezes, em 48 meses durante a obra para você. Quando você assina um contrato de compra e venda de um apartamento na planta, você vai pagando ele aos poucos durante a obra. Só que a valorização que você recebe é em cima do valor todo. Então a conta é simples. Esse apartamento vai valorizar durante esses 3, 4 anos de obra. De 500, muito provavelmente ele vai estar valendo 650, 700 mil. Se você pagar 40% do apartamento durante a construção, quer dizer que você investiu ali entre 150 e 200 mil reais. Se a valorização foi de 500 para 700, ou seja, você dobrou o seu capital investido. Só que você está entrando como investidor no começo. Quem vai comprar o apartamento pronto é um outro perfil de pessoa, é quem não gosta de fazer esse investimento, que é pronto. Você vai vender para esse outro perfil. E aí que faz sentido comprar na planta, porque você vai pagando aos poucos, é uma poupança programada que você vai pagando. Boa. Quando fica pronto, você vai vender os direitos. Só que você recebe o ágio do valor integral. Você praticamente dobra o seu capital. E quem investe em apartamento da planta sabe o que eu estou falando. Então é um mercado que está crescendo, as pessoas estão vendo isso já com outros olhos, como um investimento. O ônus e a responsabilidade de construir é da construtora. E por que a construtora vende na planta? E ela não fica com tudo para vender no final, Guilherme? Porque ela precisa cumprir demanda com a Caixa, ela precisa de dinheiro investido para fazer a obra também, com os recursos dos próprios clientes que compraram na planta estão pagando. Então tudo isso faz sentido para quem investe, para a construtora que constrói e tem o seu lucro. E para a pessoa que compra a ponto, ela às vezes não tem o perfil. Ela não quer, a pessoa que fala, cara, eu já tive experiência, eu odeio construir reforma, eu quero comprar pronto e entrar. Faz sentido também. Então é onde fecha esse ciclo, né? Então, acho que nós estamos aqui com duas oportunidades muito boas para quem quer investir, que é o consórcio, quer comprar um apartamento na planta. Eu gosto muito de falar, cara, que principalmente para quem está começando na vida, começando a ganhar bem, o boleto ele molda a gente, né? É isso aí. É impressionante. Eu vejo, cara, nos últimos 4, 5 anos, exemplo dos meninos, Gustavo, João e Gessé, quantos imóveis eles não adquiriram, na planta inclusive também, né, que estão entregando agora. E, cara, 4 anos passa assim, né, que naquela época que eles estavam adquirindo assim, caraca, que legal, né, e eu quero replicar isso pra mim. Eles começaram com 30, já estão com uns 14 apartamentos, vou começar com 26, quando tiver com 30, então, tipo, quero seguir o mesmo fio da meada, porque, cara, é aquilo, se a gente não coloca destino no dinheiro, ele vai embora que a gente não percebe. Sim. E quando a gente coloca ali uma despesa, seja um boleto no apartamento da planta, seja um boleto do consórcio, a gente se força a ganhar mais. Sim. Então, tipo, é impressionante. Eu mesmo, quando fui sair da casa dos meus pais,
Eu ia sair, não saí, fiz um consórcio na época de 800 mil. Me acostumei com aquela parcela, deu mais 6 meses sair da casa dos meus pais. Depois me acostumei com o aluguel, mais a parcela. Agora aumentei minha renda de novo, parcela, e tô conversando com o André aí. Quem sabe ano que vem pegar um próximo empreendimento. Mas é muito bacana, cara. E a galera não vê isso. E o tempo passa pra todo mundo. E é impressionante. 4, 5 anos ali passa, assim, o cara não vê. E quando ele vai olhar assim, cara, eu vou guardar sozinho na minha conta lá na poupança. Assim, cara, é 1% que guardou dinheiro nesses últimos 5 anos. Infelizmente, isso é uma realidade, né? E o cara se alavanca, né? Porque se o cara for guardar ali 150 mil, o mesmo valor que ele vai guardar pagando a parcela do apartamento na planta, ele vai ter 150 mil. Agora, se ele está investindo os mesmos 150 mil na parcela do apartamento na planta em 3 anos, ele vai ter um patrimônio de 700. Ele está construindo patrimônio. Da mesma forma que eu te falo, se hoje a pessoa fizer um consórcio com você e começar a pagar R$1.000 por mês, e ela tem uma chance de ser contemplada. E não vou falar nos primeiros meses, que aí é exagero da minha parte, né? Eu não entendo tanto de consórcio como vocês, mas primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, se ela pagar certinho, existe uma chance, né? Então, mesmo quem junta lá esse 1%, se ele compra o consórcio, também junta esse dinheiro, entre aspas, pagando o consórcio, ele tem uma chance de alavancagem de dinheiro que ser conservador talvez não se traduza, entende? Então, eu falo assim, as pessoas elas precisam se planejar e ter a atitude de investir dentro desse planejamento, que foi o que eu sempre fiz. De forma pequena, no começo, ainda pequeno, eu falo, né? Mas uma educação financeira, ela é muito importante. E não é uma cultura que os próprios governantes do nosso país querem que o povo tenha. Então, peraí, o que eu estou fazendo? Qual que é a cultura que eu estou criando para mim mesmo, né? Graças a Deus eu recebi uma cultura muito boa dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. E eu quero transmitir isso para meus filhos, porque trabalhar, Guilherme, não é só você ficar ali dando expediente das 8 às 18, que nem um louco, e carregando coisa, e muitas vezes a gente precisa ter um planejamento, porque senão daqui a pouco eu tô com 50, 60 anos e tô trabalhando da mesma forma. Isso não quer dizer que seja o melhor caminho. Obviamente que é como eu disse, você pode trabalhar, igual nós trabalhamos muito, e ter outras formas de ganhar dinheiro paralelo a isso. Que foi o conselho que eu daria para o André de 15 anos atrás, que foi o que eu fiz em partes, né? Não fiz mais investimentos por ser conservador, mas sempre procurei ter rendas, né? Então, isso e é por isso que você consegue desacelerar hoje, né, cara? Você consegue viajar sem olhar o telefone se quiser, consegue ficar doente. Tem um cara que está trabalhando tanto, tem um salário, a renda tão alta, mas o cara não pode nem ficar doente, senão no próximo mês ele não tem a reserva para pagar as despesas dele. Um bate-bola aqui, cara. O que é negociável na sua rotina hoje? O que é negociável? Inegociável. Inegociável? Cara, hoje na minha rotina é negociável o tempo que eu tenho para fazer atividade física. Eu vou ter que treinar. Estou numa rotina aí hoje é dia 5 de novembro, né? Estou há 65 dias treinando todos os dias. Pretendo fechar 90 dias até o início de dezembro, né? 10 quilos foram nesse período? Eu consegui eliminar 10 quilos, sendo 9 de gordura, né? Então, falo isso porque eu estou muito pilhado nisso. Acho que deve ser a 93ª vez que eu estou fazendo uma dieta, então eu quero muito que dê certo dessa vez, né? Não, já deu. Mas é mudança de cultura mesmo, tá? Não comer cachorrão toda semana, entender que o nosso corpo, assim, Guilherme, nosso corpo, nós somos um ser biológico, igual uma planta. Se eu viciar ele com coisas ruins, eu vou ter um resultado ruim. E eu estou hoje numa fase muito gostosa, tenho um filho de 5 anos, outro de 8 meses, né? Mandando mais uma vez um beijinho aí pro Heitor, pro Daniel. E eu não vi, foi só uma vez, de médico e de nutricionista. Falou, você está numa faixa perigosa. Eu estava ainda devo ter em algum grau gordura no fígado, né? E estava num grau muito perigoso. Cara, você pode infartar, você pode virar óbito da forma que você está. E aí a gente vai meio que... não, tô trabalhando bastante. Eu sempre tenho uma desculpa para não fazer exercício. Todo mundo tem. Então eu criei uma desculpa para fazer o exercício agora. Porque de nada adianta eu construir algo, né? Que seja para minha família também. E vir a faltar em breve, né? Então esse medo também me levou a mudar minha rotina. E também, quando eu olho para o espelho, né? Que tipo de pai que eu quero ser para os meninos, né? O meu pai é um gordo, relaxado,
uma pessoa que não se cuida, se eu for esse exemplo, talvez ele vai ser igual a mim, né? Eu posso falar o que eu quiser para ele, mas vai ser o exemplo que vai moldar eles. Assim como meus pais fizeram comigo. E eu não posso falar com meu pai, porque minha mãe sempre cuidou muito da alimentação, então essa culpa ela não tem, né? Então eu quis mudar isso, né? E sinto melhoras, tenho um corpo melhor, consigo ter um pouquinho mais de controle do meu corpo, né? Consigo fazer atividade física de uma forma mais prazerosa, né? E quero perseverar aí, quero atingir meus objetivos também. Então, o tempo para treinamento ele é inegociável, o meu tempo com Deus é inegociável. O tempo que eu tenho só eu e minha esposa, sem os meninos, ele é inegociável. Porque num relacionamento, não vou falar para você que é todo dia, toda hora, mas pelo menos semanalmente eu tenho que ter meu tempo com ela. Obviamente que a gente está num momento intenso, a gente tem um bebê, então tem toda uma rotina que, dando os parabéns para minha esposa, que é uma mãe fantástica, ela cria muito bem essa rotina desde o primeiro filho, então é hora de acordar, é hora de dormir, é hora do banho, é hora da alimentação, e isso é uma forma de você apresentar a disciplina para os seus filhos, né? Então, mandando um beijo para ela, eu acho que ela é uma mãe fantástica, ela criou isso com o Heitor, ela cria isso com o Daniel, e é uma forma da gente educar, né? E muitas vezes falta o tempo para o casal. Então, isso também é negociável. Ainda semana passada a gente saiu, a gente veio numa reunião do Marista, da escola do Heitor, que é até uma transição agora do Infantil 5 pro primeiro ano, e depois a gente saiu para jantar. E eu olhei para ela e falei, faz tempo que a gente não namorava, nesse namorar de sair só os dois, tem as crianças. E é um tanto estranho, porque você fala, caramba, tô sendo negligente, deixei meu filho lá na casa da minha mãe ou da minha sogra, mas não é importante, né? Então, são coisas fundamentais, né? Atividade física, Deus em primeiro lugar, é claro, Deus, atividade física, a família, atividade física, né? Boa. E o tempo com os meninos, para mim, eu tenho uma agenda muito cheia, viu, Guilherme? Essa parte que você falou de viajar e não ficar olhando o celular, eu não sou exemplo não, viu? Mas a gente tenta, pelo menos aos finais de semana, desligar, né? Minha esposa sempre me fala, desliga aí um pouco, né? Mas estar com os meninos, para mim, é muito prazeroso. Eu fui uma pessoa que tive uma família fantástica, que fui uma família muito humilde, mas que teve muito amor e muita base, né? E eu quero ser essa base para eles, né? Uma coisa que a gente não fica postando em rede social, mas viver isso, sabe? Certeza. Isso é o que me dá mais prazer, né? Essa cumplicidade com os meninos, com a minha esposa, ali dentro de casa, né? Eu falo assim, pode postar, pode fazer o que você quiser, mas o que vale mesmo é o que você é dentro da sua casa, onde ali não tem rede social. Qual que é o ensinamento, qual que é os embates, né? Com o Heitor, eu faço um papel um pouquinho mais rígido, porque ele é muito educado. Mas ele é criança, igual toda criança. Então, alguém tem que fazer o papel mais rígido da disciplina, né? E eu acabo fazendo essa função, né? Para ter uma compensação, porque ele é muito carinhoso, é um menino fantástico. Legal. Só que eu tenho balanceado muito isso e a gente tem ficado mais próximo, sabe? Porque eu tenho que saber cobrar, mas eu tenho que saber ser amigo também. Ele é uma criança, né? Certeza. E aí a chegada do mais novo, eu percebi que não é que ele fica com ciúme, mas ele quer o espaço dele, né? Então eu brinco com o Daniel, saí da missa domingo e vim com o Daniel correndo, assim, para ir no carro, fazendo cavalinho. Quando eu menos esperei, de uma forma muito espontânea, eu olhei pro Heitor, parecia que ele tava esperando, né? Tipo, você não vai me pegar? Eu falei, agora é a sua vez. Corri lá e peguei ele e fiz a mesma coisa. Lógico que ele já pesa uns quilos a mais e aí a gente vê, de fato, o que faz sentido na vida da gente, né? Eu consegui ir na missa domingo, 8 horas da manhã, com 2 crianças pequenas, e dando atenção pro pequeno, eu vi o quanto que eu sou importante pro maior, né? Eu sou o pai, né? E isso é isso, né? Para aquela pessoa tão ingênua, tão pequena, eu sou uma referência, né? Eu sou o pai dele, né? Sucesso no final do dia é isso, né, cara? Você ter vontade e tesão em trabalhar, em fazer o que você encher a boca, né? De falar o que você faz e dá pra perceber isso. E mais do que isso é você agora sair daqui 9 horas da noite e assim, cara, que bacana. Tenho a mais vontade ainda de voltar pra casa, porque sei que tem pessoas ali que me admiram. Você é um cara que estuda bastante. O que mais você estudou no último ano aí? Tenho estudado muito viabilidade de empreendimentos. Porque é uma das minhas responsabilidades. Eu posso ter o maior plano. Se a viabilidade não fechar, não tem negócio. E eu não posso se emocionar. Ir lá pagar mais do que vale ou fazer algo que depois do futuro eu não posso entregar. Porque além do nosso cliente, quando eu faço uma parceria com o dono de terreno, eu também tenho uma entrega para ele, né?
Então, isso é importante. Tenho estudado também muito sobre algumas normas, algumas NBRs, que são exigências para... quando você faz um empreendimento, você faz em projetos, e esses projetos respeitam normas. Então, eu percebi que eu precisava me aperfeiçoar em algumas NBRs, de acessibilidade, do bombeiro, até mesmo de projeto, normas que são da municipalidade aqui de Maringá ou de Sarandi, e isso dá trabalho, né? Mas faz parte de quem quer crescer, tem que dar um jeito, né? Não dá trabalho, é o trabalho. É isso aí, o trabalho exige, você tem que estar preparado para dar respostas, né? E para finalizar aqui, qual que foi o melhor conselho aí que você recebeu no último ano? O melhor conselho que eu recebi no último ano É. foi o que a gente acabou de conversar, cara. Foi de um amigo, eu tava gordão ainda, não que eu não esteja, né, mas tava mais, né? Tô batalhando aí, ele falou, ó, não confunda as suas prioridades. E nesta ordem, Deus, família, atividade física, trabalho. Ó. Isso foi importante para mim, porque talvez eu estava desregulado naquele momento, sabe? A gente fala muito de Deus e de fato Deus sempre está na minha frente. Mas de alguma forma eu estava desbalanceado em relação à minha família, em algum aspecto, porque a gente tem o trabalho como uma obrigação que a gente precisa cumprir, não como obrigação, eu tenho obrigação de fazer. E assim, Guilherme, eu falo, mandando um abraço a todos os pais aí, todos os caras que são uma rima de família, né? Em algum momento, muitas vezes, o homem ele acaba sendo incompreendido. Tá com o celular, ó, tá trabalhando aqui, ó, já são 8h30, tá trabalhando. Mas ele sabe a responsabilidade que ele carrega, o boleto que ele vai ter que pagar dia 5, dia 10, dia 20. Ele sabe que ele não pode desapontar a esposa. Ele vai ter a mensalidade da escola para pagar. E muitas vezes o homem carrega isso em silêncio. Então eu falo para as esposas, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa que me compreende muito. Conversa, muitas vezes o homem está só precisando conversar. Mas não é na base da cobrança do chicote. É um cara, todo homem maduro, com as mãos calejadas ou com as costas grossas de apanhar aí. É um menino, cara. Dentro do estádio você vê um monte de menino torcendo lá. Tudo da nossa idade, até mais velho. É o momento de a gente liberar um pouco de energia, sim. Né? Mas eu falo assim, muitas vezes o homem ele acaba sendo incompreendido porque ele é tão exigido pela sociedade, pelas obrigações que ele tem que cumprir mensalmente, e ninguém encosta ele e fala, ó, cara, tá tudo bem? O que você está preocupado hoje? E eu mesmo passo por isso aí diariamente, assim, eu já acordo preparado para resolver problema. Eu resolvi problema do final de semana, que eu levei da sexta-feira no final do dia, segunda-feira eu resolvi cedo, com prudência, com educação. Hoje é quarta, né? Eu já resolvi mais uns 4 problemas dessa semana que eu não queria, não fui eu que criei. Sim. Então, ser líder, estar à frente de uma empresa, te remete a esteja preparado a resolver problemas que você não criou. Mas você vai ter que dar uma saída equilibrada. Se você for desequilibrado, você vai gerar uma demanda jurídica, você vai receber um processo trabalhista, vai receber um processo de um cliente, porque você não se comportou da maneira para resolver um problema. Você criou outro em cima. Então, é um equilíbrio, né? E esse equilíbrio vem da rotina que a gente cria, né? Então, Deus, família, uma atividade física e o trabalho. Por mais que o trabalho a gente precisa, falo para todos os homens, acha um tempo, você vai conseguir. Falei esse final de semana, falou, e aí, mas que hora que você está treinando? Tem 2 filhos? Eu treino das 6 às 8. Ou das 6h30 às 8h30. Uhum. Eu dei um jeito de criar um tempo. Oh. E aquilo, né, cara? Se a gente não arruma tempo pra saúde, a gente tem que arrumar tempo pra ir no médico depois, né? É sempre aquilo, é impressionante. Ou você vai treinar pra ser saudável, ou você vai ficar doente e vai precisar treinar. É uma regra aí, né? E depois é muito mais difícil de você reverter essa situação, né? Então é muito mais fácil remediar do que depois ter que correr atrás do prejuízo. Mas, Andrezão, cara, obrigado, tá louco, tem repertório demais. Se deixasse, a gente ia ficar aqui umas 3 horas conversando, até um convite aí depois, quando surgir um novo empreendimento, começando a gente bater um papo novamente. Agradeço você que ficou até o final desse episódio. Como que tá o Instagram de vocês? @bscom_consultora. O meu pessoal é @André com 2E _S.
26. Bom, segue o homem aí que ele tá no projeto verão. E segue a construtora aí, porque vai vir muito empreendimento bom. Então, se você é investidor do mercado imobiliário, fica atento aí, porque eu vou entrar nesse jogo também. Obrigado, compartilha com seu amigo, que você sabe que esse conteúdo aí pode ser útil aí para ele, se é investidor. O André contou uma baita trajetória de vida aqui também, então ele pode estar se inspirando aí com a trajetória do André, tirar algum insight daqui com certeza, e até o próximo episódio do Solocast Oficial.